nós queremos começar hoje a nossa reflexão sobre a mediunidade e a harmonia emocional, justamente com um trecho aqui retirado de O Livro dos Médiuns. E no decorrer desse nosso tempo, nós vamos trazer outras obras que nos trazem também reflexões muito importantes acerca desse assunto. Nós encontramos na segunda parte de O Livro dos Médiuns, no capítulo 20, que nos fala da influência moral do médium. No item 226, é perguntado: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Vejam que pergunta interessante. Será que todo médium que tem uma mediunidade bastante ostensiva, né, isso está relacionado com a evolução moral desse médium? E os espíritos respondem: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. Ou seja, os espíritos nos dizem que todos nós somos médiuns porque todos nós somos influenciados pelos espíritos num grau qualquer. Mas aqui nós estamos falando daquela mediunidade que nós chamamos de mediunidade ostensiva, que produz os efeitos, né, da mediunidade de forma mais evidente. Então, isso independe da moral, isso é uma constituição orgânica que nós trazemos, né, na nossa reencarnação. Só que aí eles continuam dizendo: o mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Então, não é o fato de sermos médiuns que quer dizer que nós sejamos espíritos privilegiados, que tenhamos vindo com uma missão especial. Não, a mediunidade é um sentido orgânico, mas o uso que nós fazemos dessa mediunidade é que vai determinar quem eu sou como ser espiritual. Né? O que eu estou fazendo com este benefício que Deus me deu quando eu reencarnei aqui. Nós vamos trazer, então, alguns trechinhos, e eu quero começar com um livro que é Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. E nós vamos encontrar lá nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 9, quando nos fala da possessão. Então, o rapaz, ele começa a desenvolver um surto que, a princípio, parece com um surto epilético. Um ataque epilético. Só que, na verdade, existe um ser espiritual, um espírito, que era um obsessor, era um vingador, ou seja, esse rapaz, ele era um médium que tinha débitos do passado contraídos com esse espírito e que estava aqui cobrando. E, observando aquilo acontecendo, Hilário, que é um dos companheiros de André Luiz naquele aprendizado, pergunta: apesar da carga doentia que suporta na atualidade, devemos aceitar o nosso Pedro na categoria de um médium? Porque muitas vezes a gente fica imaginando, né, o que é a mediunidade, o que pode ser apenas uma manifestação cerebral, por exemplo, da epilepsia. Naquele caso, Hilário pergunta: o Pedro, que era o jovem que era vítima da possessão, né, de uma obsessão ferrenha desse espírito, ele poderia ser considerado como um médium? E aí, o nosso mentor responde: pela passividade com que reflete o inimigo desencarnado, será justo tê-lo nessa conta. Contudo, precisamos considerar que, antes de ser um médium, na acepção comum do termo, é um espírito endividado a redimir-se. Por que aquilo acontece? Porque aquele processo obsessivo que faz com que aquele espírito tome conta do organismo físico de Pedro. Por que essa subjugação, né, que a gente chama também de possessão? Então, aqui existe um comprometimento moral, um débito do passado. Então, ele na verdade, ele fala, né, é um espírito endividado a redimir-se. E aí Hilário pergunta: mas não poderá cogitar do próprio desenvolvimento psíquico? Ou seja, gente, é aquela famosa dúvida quando se chega à casa espírita, a pessoa que está tendo manifestações mediúnicas de forma incontrolável, e aí chega e diz: bom, precisa desenvolver a mediunidade? Precisa ir para o trabalho mediúnico? E aí o assistente diz: desenvolver, em boa sinonímia, quer dizer retirar do invólucro, fazer progredir ou produzir. Assim compreendendo, é razoável que Pedro, antes de tudo,
desenvolva recursos pessoais no próprio reajuste. Não se constrói paredes sólidas em bases inseguras. Necessitará, portanto, curar-se. Depois disso, então, ou seja, ele nos deixa claro aqui que a mediunidade, quando muitas vezes isso acontece quando ela aflora, quando ela surge, mas em decorrência de um processo às vezes obsessivo, a pessoa está num estado completamente descontrolado, ela precisa primeiro se tratar, ela precisa primeiro se fortalecer, e isso vai acontecer como? Por meio dos passes, da prática do evangelho no lar, né, buscando o tratamento espiritual na casa espírita, assistindo às palestras. É preciso que ele primeiro trate aquele distúrbio pelo qual ele está passando, para que, se realmente for uma mediunidade, ele possa se preparar adequadamente para o uso dessa ferramenta. E essa preparação vem começando pelo conhecimento. É preciso, né, o conhecimento dos mecanismos da mediunidade para que nós possamos atuar como médiuns de forma segura. Bom, nós queremos agora trazer uma outra obra que foi escrita por dois companheiros nossos da Federação Espírita Brasileira, que é o Carlos Campetti e a Vera Campetti. Trabalho mediúnico, desafios e possibilidades. Aqui eles começam nos trazendo uma reflexão bem interessante. Eles falam daqueles casos, né, em que, sem conhecer seus recursos mediúnicos, a pessoa muitas vezes começa a sentir-se visitada por problemas de diferentes naturezas, muitos dos quais sem justificativas racionais. Especialmente se, dispondo de algum rudimento da mediunidade, começa a se dedicar ao estudo do assunto. Experimenta múltiplas formas de desarmonia que a surpreendem, súbitas alterações emocionais, com irritações ou apatias sem motivos, desequilíbrios sentimentais, sensações estranhas como calafrios, mal-estar e dores sem causa aparente. E até mesmo enfermidades para as quais a medicina não tem explicações claras ou soluções adequadas. Muitas vezes a mediunidade, ela começa, e a gente sabe que a pessoa ela pode ver despertar uma mediunidade a qualquer época da vida, muitas vezes ela vem com sintomas assim, que a pessoa se sente mal e não consegue entender a origem daqueles distúrbios. E muitas vezes a medicina também não consegue encontrar. Então, por isso que é importante que nós fiquemos atentos para esse tipo de sinais e como reagir, né, diante deles. E aí eles dizem assim: em realidade, esses fatos podem indicar que estão ocorrendo aproximações espirituais. Está havendo intercâmbio mediúnico, fluídico, entre os seres desencarnados e o médium que está sentindo o despontar da sua mediunidade. Mas é importantíssimo que nós sempre tenhamos em mente, qualquer tipo de sintoma desse, como foi relatado, primeiro nós temos que descartar a questão da saúde do corpo. Então, é preciso que nós busquemos os médicos para fazermos toda uma avaliação em relação à saúde, porque essa é a primeira providência. Mas se a partir daí não se consegue justificar ou identificar a causa desses sinais, é possível que seja uma mediunidade que esteja ali, né, se manifestando. E aí eles fazem uma reflexão muito interessante. É o sofrimento que impulsiona o médium a buscar as soluções para seus males e, em consequência, levá-lo a conhecer sua própria condição de necessitado de estudo constante e do trabalho perseverante da caridade, do amor e da paciência para com os mesmos espíritos que o buscam, para dificultar-lhe ou desviá-lo do caminho do autoaperfeiçoamento, que deve ser trilhado em ingente esforço para alcançar a redenção. A mediunidade, então, ela é essa oportunidade que Deus nos dá de servirmos, de resgatarmos débitos do passado, e é importantíssimo para o médium que queira se manter com essa harmonia emocional, a prática do estudo, porque nós precisamos conhecer o que acontece conosco, no nosso corpo, como se dá o intercâmbio mediúnico, mas também é importantíssimo que nós nos vinculemos a uma instituição espírita séria. É importante que nós tenhamos no nosso dia a dia a prática da caridade.
e que nós coloquemos em prática aquilo que Santo Agostinho nos fala em O Evangelho segundo o Espiritismo, da necessidade do autoconhecimento, de buscarmos sermos melhores hoje do que fomos ontem, melhores amanhã do que somos hoje. Essa é a tarefa de todos nós. E é claro que dos médiuns, né, não seria de forma diferente. Nós queremos trazer agora um outro trechinho, que está num livro de Martins Peralva, que é Mediunidade e Evolução. Olha só o que Martins Peralva nos traz sobre a falta do estudo. Ele diz: a falta de estudo evangélico e doutrinário constitui sério escolho na prática mediúnica, ou seja, é problema. O médium deve ler, estudar, refletir, assimilar e viver, quanto lhe seja possível, as edificantes lições do Evangelho e do Espiritismo, a fim de que possa oferecer aos espíritos comunicantes os elementos necessários a uma proveitosa comunicação. Então, para que ele seja um bom instrumento, agir de forma harmoniosa com a sua tarefa, é necessário esse estudo, é necessário essa prática, né? Assim como para todos nós. O médium estudioso, além disso, é instrumento dócil, maleável, acessível. Tem sempre uma boa roupagem para vestir as ideias a ele transmitidas. O que não estuda nem se renova, cria dificuldades à transmissão da mensagem, favorecendo a desconexão. Vejam, né? Reforçando a necessidade do estudo para todos nós. Nós queremos agora trazer uma mensagem que foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, ditada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes. Essa mensagem, ela faz parte deste livreto que é Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita. É um opúsculo que está disponível no site da Federação Espírita Brasileira para download de forma gratuita. E logo no começo, nós temos essa mensagem que foi também publicada em Reformador, no ano de 2007. Essa mensagem diz aqui o seguinte, em alguns trechinhos, tá? Aos médiuns é imprescindível serenidade interior, a fim de poderem captar os conteúdos das comunicações e as emoções dos convidados espirituais ao tratamento de que necessitam. Por isso que a preparação do médium ela é tão importante, porque no dia da reunião, essa preparação ela começa muito antes do horário da reunião. Ele precisa estar preparado de forma serena e tranquila para que ele possa ser um bom instrumento. A mente equilibrada, as emoções sob controle e o silêncio íntimo facultam o perfeito registro das mensagens de que são portadores, contribuindo eficazmente para a catarse das aflições dos seus agentes. Vejam só, alertas e mais alertas sobre a necessidade de nós nos mantermos com esse equilíbrio emocional, para que sejamos instrumentos dóceis ao trabalho que os espíritos precisam realizar e contam com o nosso apoio, com o nosso concurso. E aí, claro, nós não poderíamos deixar de fora um livro que é um clássico, que foi também psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, que é o livro Desobsessão, que é, na verdade, um manual, um roteiro para nós médiuns, nos dando várias orientações acerca da prática mediúnica, da constituição das reuniões mediúnicas. E lá no capítulo 46 dessa obra Desobsessão, nós vamos encontrar com o título Educação Mediúnica 2, porque nós já tivemos um outro capítulo com esse título. Ele diz assim, André Luiz: os medianeiros psicofônicos nunca admitam tanto descontrole que cheguem ao ponto de derribar móveis ou qualquer objeto tumultuando o ambiente. Lembrem-se de que não se encontram à revelia das manifestações menos felizes que venham a ocorrer. Benfeitores desencarnados estão apostos na reunião, sustentando a harmonia da casa e resguardarão as forças de todos os médiuns em serviço, para que se desincumbam com limpeza e dignidade das obrigações que lhes assistem. Então, ele nos fala aqui da responsabilidade do médium em conter, muitas vezes, espíritos que chegam, que estão desestruturados, que estão revoltados e que querem promover baderna mesmo.
E aí André Luiz disse que cabe aos médiuns evitar que isso aconteça. E a espiritualidade está ali dando esse suporte e essa força, não é? E aí a gente se pergunta, mas como é que o médium faz isso? É possível ao médium fazer isso? Nós encontramos um material que está disponível no site da União Espírita Mineira, que é também um material orientativo, está disponível para download gratuito, cujo título é Evangelho e Espiritismo, volume 6. E lá nesse livro, né, nesse opúsculo Evangelho e Espiritismo, nós encontramos uma pergunta que foi feita aos espíritos, né? Que de forma, na verdade, organizada, colocou-se no formato de perguntas e respostas para facilitar o nosso entendimento. E a pergunta é: como é possível ao médium controlar as manifestações do espírito, mesmo violentos ou desequilibrados? Porque muitas vezes o que se tem dúvida é isso, mas como é que o médium faz para controlar isso? Não é? Será que o espírito não toma realmente o corpo do médium e ele fica impotente? E aí a resposta: o pensamento do espírito, antes de chegar ao cérebro físico do médium, passa pelo cérebro do perispírito, resultando disso a propriedade que tem o medianeiro em tese de fazer ou não fazer o que a entidade pretende. Se nós sabemos que mediunidade é sintonia e é ligação de mente a mente, o perispírito ele filtra. Ele filtra o pensamento do espírito para que o médium o veicule verbalmente. Então, por isso o médium ele tem o controle. O corpo é dele, a organização física é dele. Então, ele tem como controlar e filtrar a linguagem, muitas vezes ofensiva, os xingamentos, os palavrões, aquilo que o espírito deseja fazer, como, por exemplo, derrubar a cadeira, bater em alguém. O médium consegue filtrar isso, né? E ele diz assim: quanto mais educar-se interiormente o médium, maior a dificuldade do espírito em extravasar atitudes violentas ou desequilibradas. Isso mostra para nós a importância do estudo, do quanto é importante o médium estar preparado para ter esse domínio emocional. Bom, essa é uma obra que nós recomendamos, está lá no site da União Espírita Mineira, que tem muita coisa interessante acerca da mediunidade para nós também, né, que vem complementando. Mas nós já queremos caminhar para o nosso encerramento, não nos esquecendo de O Livro dos Espíritos, não é? A nossa primeira obra da codificação espírita, que lá na questão 469, Kardec pergunta: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Porque deduz-se que aquilo que possa causar desarmonia emocional no médium seja essa influência nefasta, negativa dos irmãos ainda ignorantes, né, em estado de sofrimento moral. E aí os espíritos dizem: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Então, dessa forma, nós vamos observar que existem muitos conteúdos. O Espiritismo ele tem uma riqueza, é uma proposta que nos traz respostas para todas as nossas indagações. E a mediunidade, ela é essa oportunidade benfazeja que Deus nos oferece para que nós possamos ser úteis, trabalharmos como essas pontes, ligando o mundo espiritual ao plano dos encarnados. Vamos nos lembrar que foi por meio de médiuns que nem tinham este guia maravilhoso, nem tinham aqui o livro dos médiuns que pudessem orientá-los, como na época da codificação, mas eram médiuns moralizados, eram médiuns que vieram com aquela tarefa e realizaram a contento com a sua missão, proporcionando que Allan Kardec pudesse estabelecer esse diálogo com as consciências desencarnadas e trazer para nós esse conjunto de ensinamentos tão maravilhosos que nós temos à nossa disposição com a doutrina espírita. Então fica a nossa gratidão ao trabalho desses inúmeros companheiros que colocaram a sua mediunidade com Jesus em benefício da humanidade. Depois desses médiuns da codificação, quantos vieram? Que de forma harmônica, de forma equilibrada, sempre desejando o bem da coletividade,
abrindo mão dos seus próprios interesses em benefício do bem comum. Como nós tivemos Chico Xavier, que nos deixou um legado de mais de 400 obras psicografadas, não recebeu um centavo por nenhuma delas. Como nós temos o caso do nosso amado Divaldo Franco, que continua aos 94 anos, como disse a nossa querida Carmen, ainda com a sua produção mediúnica, que nos traz durante a pandemia um livro como né, No Rumo do Mundo de Regeneração. Gente, quem não conhece, estudem. Um livro que nos traz informações de tudo que nós estamos vendo acontecer agora. E isso só é possível porque o médium Divaldo Franco é um médium que coloca a sua mediunidade a serviço de Jesus, que trabalha com perfeito equilíbrio emocional, que traz o melhor que ele tem dentro de si, para que os espíritos utilizem dessa mediunidade e ele possa nos oferecer toda essa quantidade de conteúdos maravilhosos que por meio da sua psicografia nós recebemos. E tantos outros médiuns que nos inspiram, Dona Ivone do Amaral Pereira e tantos outros. Raul Teixeira, nosso querido Raul Teixeira. Então fica para nós a gratidão ao nosso Conselho do Estado, o nosso Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, CERJ, por nos proporcionar esses dias tão maravilhosos de congresso, estudando esse tema da mediunidade com Jesus. Muito obrigada pela atenção de vocês.